Olá, pessoal. Eu sou Patrícia Lisboa e esse é o podcast do Drops. Aqui você sabe, você fica muito informado. Tem jornalismo, tem informação de qualidade e o assunto de hoje é ótimo para os amantes da literatura. É sobre a recém-criada Academia de Letras de Indaiatuba. E as minhas convidadas são a Mariana Zivert. Olha, é um desafio falar o nome da Mariana, porque é um nome alemão, um sobrenome alemão, então é Zivert. Zivert. Mariana Zilibert e a Lilian Henriques. Isso. Tá mais fácil, né, É mais Lilian? fácil, bem mais fácil. Enfim, sejam muito bem-vindas, tá? Obrigada pela Gratidão. presença de vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, a gente precisa começar sempre, né, contando a história. Vocês sabem, né, a literatura a gente tem várias formas de contar uma história. Mas eu acho que é legal aí para o pessoal conhecer, entender tudo, né? Como que começou? A gente bateu um papo antes, vocês me falaram que um grupo de WhatsApp deu origem, né, a essa história, a criação da academia. É isso, Mariane? Isso. Com a última eleição que teve no Conselho de Cultura, nós observamos a necessidade de agregar as pessoas, né? Então, a partir dali, que foi 2023, em novembro, surgiu esse grupo de WhatsApp, que hoje eu administro, né? Mas sempre fazendo essa ponte entre os escritores. O que acontece ainda, né? Esse garimpo em todos os locais, nas faculdades, eventos, sempre conhecendo pessoas e acolhendo, trazendo para perto. Assim, esse grupo ele foi crescendo, nele fomos vendo as possibilidades de fomentar a literatura, até que ano passado, a Jacimara, que é colega da presidente da Academia de Salto, trouxe essa ideia de nós fazermos aqui também uma academia. E muitas pessoas abraçaram a ideia. Dali surgiu, então, o movimento de começarmos a redigir os documentos, até que, numa grande força-tarefa, né, entre novembro, dezembro, janeiro, para agora, em maio, a gente está com a academia já fazendo a eleição da sua diretoria. Então, o grupo de WhatsApp chama Escritores de Indaiatuba, certo? Isso. É um grupo que reúne escritores e áreas afins da literatura. Então, nós temos escritores, editores, diagramadores, tem profissionais de áreas afins que trabalham com a arte, o setor da literatura, né? E está aberto ainda esse grupo? Pode Sempre. ter novos membros a qualquer momento? Sempre aberto e estamos à procura para que a gente possa, é um movimento de realmente fomentar, fazer com que a gente possa, a partir dele, também criar eventos, criar possibilidades. Então, eu posso, não sei se você quer o contato, de repente, já para quem estiver nos vendo, né? O contato é o 19 98 307 3641. Só entrar em contato e a gente acrescenta o escritor. Inclusive, não só escritores, como eu falei, né? As áreas próximas da literatura, não só autores, né? Mas abraçando também quem tem só rascunhos. Então, é um local onde a gente dialoga com quem está chegando agora e quem já tem muitas publicações. Isso Ou é seja, muito bacana. Os novos escritores, né? Isso. E escritores mais experientes também. Isso. Uma troca, né? Sim. Ô, Lilian, e você, como que você participou aí desse processo? Você estava no grupo também de WhatsApp? Como que foi isso? O seu marido é o JH, né, José Henriques, ele é o presidente da academia, né? Como foi esse Isso. processo até chegar na criação, na formalização, né, da academia? Então, eu entrei no grupo de WhatsApp pelo JH, né? Que ele entrou primeiro, né? Ele falou assim, ali, você trabalhando porque eu trabalho como Bookstagram. E sou escritora também. Aí ele falou, entra lá para você conhecer o pessoal, para ver como é que você divulga tanto seu trabalho de escritora quanto seu trabalho de Bookstagram. E eu entrei. E ali começou aquela conversa de, vamos fazer academia, vamos fazer, né? E ele
ficou super animado e ele falou assim, não, gente, isso é uma coisa super interessante, nosso sonho, pensou ter uma academia, a gente vai Bienal, a gente sempre vai para feiras de livros, a gente está sempre dentro desse movimento, né? Então foi uma coisa que a gente quis muito que acontecesse. Quando marcaram a primeira reunião, que a gente chegou e falou assim, gente, a gente está num lugar importante dentro da história da cidade, a gente se sentiu assim imensamente orgulhoso. As pessoas que estavam naquele dia, na primeira reunião, elas estavam assim, se olhava nos olhos, as pessoas estavam emocionadas, porque elas estavam participando da história da cidade. Porque isso é um marco. Com certeza. Não existia, né, nada no gênero dentro, né, daqui de Indaiatuba. Então, para a gente foi uma honra muito grande. E né, estar dentro disso e participar desse movimento todo que a gente tem certeza que vai crescer cada vez mais e é o que a gente espera. A data oficial, então, de fundação da Academia de Letras de Indaiatuba é 18 de março deste ano, né, 2025. Ela é composta por 17 escritores residentes em Indaiatuba. E a entidade, então, pretende organizar eventos como feiras, saraus, concursos, oficinas. E o objetivo, então, é valorizar também, né, a escrita, descobrir novos talentos, como vocês estavam falando, é isso, né? Sim, é o principal objetivo. E onde acontecem os encontros? Tem, lógico, o encontro que vocês falaram, que aí começou pelo WhatsApp, né? Mas como que o encontro de vocês? Como ele acontece, né? Para vocês terem essa troca de ideias e planejarem as ações também da academia? Então, começou no WhatsApp, mas a partir do momento que a gente começou a conversar mesmo sobre a academia, porque no WhatsApp nós ficamos muito tempo fazendo divulgação dos nossos eventos enquanto profissionais, né? Porque a gente sempre levantou essa questão de que a divulgação é algo muito importante. A gente escuta muitas pessoas falando assim, passou determinada coisa e eu não vi, não fui, não soube. Enfim, porque às vezes as pessoas também não conseguem acompanhar tudo. Então, esse encontro que a gente tinha ali no WhatsApp, ele sempre dialogava com editais, com divulgações, com network de trabalho. Mas a partir do momento que a gente começou a falar da academia, aí saímos também do WhatsApp e começamos a nos encontrar pessoalmente. Então, alguns encontros foram já acolhidos na biblioteca, que a prefeitura, ela foi muito parceira. A prefeitura sempre também incentivando e fomentando a literatura. Inclusive, muitos encontros, muitas pessoas que acabamos encontrando foram nos eventos da prefeitura, né? Que legal. Olha, para quem não conhece ainda, a Biblioteca Pública de Indaiatuba fica na Casa da Memória, na Rua das Primaveras. Eu não vou lembrar o número, mas eu sei que é no Jardim Pompeia. Fica pertinho do Shopping Parque Mall. Então, é um local muito bacana, né? Casa da Memória também. Então, então, ali é o ponto de encontro de vocês. Isso. Muito legal, muito legal. Sim, nós protocolamos um pedido de que ela fosse a nossa sede, né? A sede da academia, então é ali na biblioteca. E quem pode falar sobre os requisitos para fazer parte da academia? Eu posso. Então, para você fazer parte da academia, tem os requisitos para inscrição. Tem que ser maior de 21 anos, tá? Tem que ser indicado por um membro atual da ALI. Comprovar a idoneidade moral. Desenvolvimento cultural, ele tem que ter contribuído de alguma forma para o desenvolvimento cultural do município, tá? Tem que possuir ao menos uma obra, ou seja, um livro, ou artigo acadêmico, coletâneo, enfim, já produzido em seu nome. Essa pessoa tem que ter. Já publicado. Isso. E apresentar as documentações exigidas, mas isso é um outro, né, é um requisito mais... Então, hoje são 17 membros, né? Sim. Aí, a gente vai dividir a tarefa aqui. Vou falar, porque são 17 membros e 17 patronos. Tem um adendo, posso? Pode, claro. Porque, assim, as inscrições, os interessados, eles devem entrar em contato ou pelo e-mail da academia, ou pelo Instagram da academia, né, no direct, até no dia 15 agora, de julho. 15 dias. Isso. Tem um edital aberto. Tem um edital
E depois não pode mais, depois desse prazo? Então, tem nos documentos que anualmente a gente abre o edital para até 5 membros. Anual. Então, isso, Entendi. aí tem um prazo, a gente lança o edital, tem um prazo, né, para o interessante. término desse edital. Como nas academias, né? Tem Isso, tudo, isso. é um padrão, né? Isso, nós estudamos muito os documentos de outras academias para fazer o nosso também, né? Então, esse edital, ele vai estar abrindo aí anualmente, né? Até atingir as cadeiras. Então, Mas por isso que essa data é importante. Inclusive, a gente abriu agora, porque nós teremos a posse possivelmente acontecendo em outubro. Está tudo certo para que esse seja o mês da formalização da posse, né? Com são toda quantas a cerimônia. cadeiras? As cadeiras são, aí, na verdade, vai depender do número de inscritos. Se eu não me Como que engano, nós vamos funciona? chegar no máximo, acho que é 22. 22 cadeiras. Isso. Esse edital, ele prevê no máximo até 5 pessoas com a possibilidade de fazer parte da academia para o ano corrente, para o ano vigente agora, né? Então, para agora, temos os 17 membros e esses que entrarão. E como foram definidos esses 17? Esses 17, eles surgiram do grupo de escritores que estavam se reunindo no WhatsApp. Mas todos esses também se enquadram nos requisitos que, né? É isso. Esses 17 não passaram por uma escolha externa, digamos assim. O convite foi feito para todos os escritores que estavam no grupo. Então, todo mundo... então, assim, nesse momento também que a gente foi... o momento de início dos trabalhos, de fazer a documentação toda, tentamos, ao máximo, encontrar os escritores todos que nós conhecíamos. Então, foi sempre assim um trabalho de formiguinha, corpo a corpo, de garimpo, né? Quem conhece, quem indica, quem traz, para que fosse possível o máximo, né, de divulgação disso que estava acontecendo, que estava nascendo ali. Então, foi sempre, assim, uma organização coletiva. Não teve, assim, alguém fazendo e chamando outras pessoas. Foi uma organização da sociedade civil mesmo. Assim como o próprio grupo. Ele foi sendo construído de maneira muito orgânica. Ele não é um convite meu. O grupo ele não se organiza só a partir do que eu levo para ele. Ele se organiza no coletivo. Mas da necessidade, essa organização se deu também, essa união de vocês se deu também pela necessidade de valorização dos escritores, Sim. de valorização da própria, do trabalho mesmo, né? Desses profissionais, da escrita, da leitura, né? A gente incentiva a leitura, tá tão urgente, né? Então... É um dos principais focos que a gente tem, incentivo à leitura, dar visão a todas as pessoas que já escrevem, para que elas sejam lidas, e todas as pessoas que já escreveram pela vida fora, né? A gente quer isso, que as pessoas vejam a literatura como algo muito mais importante do que, infelizmente, está sendo visto hoje em dia. A gente vai voltar um pouquinho mais depois nesse assunto, mas só para eu concluir o que a gente tinha combinado de falar dos nomes, só para a gente falar dos membros fundadores. Então, eu vou falar alguns, aí cada um fala um pouquinho, a gente vai seguindo aqui numa listinha. Então, ó, membros fundadores e seus patronos da Academia de Letras de Indaiatuba. José Henrique Martins, patrono Machado de Assis. Jacimara Martins Siqueira Miranda, patrona Cora Coralina. Analma Queiroz Moura, Carolina Maria de Jesus. Adriana Silva Barbosa, Maria Firmina dos Reis, a patrona. Marcelo Castro Bonfim, Castro Alves. Mariana, você continua? Sim. A Maria José Angarten Rodolfo Gonella escolheu Silvia Teixeira Sanazaro. Sueli de Sá Giovanni Nabor Pires Camargo. O Dárcio Caligares está homenageando Augusto dos Anjos. A Cíntia Henriques escolheu Clarice Lispector. Quer continuar?
Só fala o próximo nome, por favor, porque eu não consigo ler o resto do É seu o meu. nome. É a O nome Maria. dela é complicado, gente, pelo amor de Deus. Sim. Então, originalmente é Mariane Gomes Sievert Nachenweng. Eu assino Vocês como... entenderam, né, Tem que gente? falar Zivert Nachenweng. É um desafio. Como- Zivert Nachenweng. Nachenweng. Olha lá. Como poeta é Mariane Sievert. Mas Certo. então, eu escolhi Antonieta de Barros. Muito bem. Então, Renato Paulo Schmidt, ele escolheu Carlos Drummond de Andrade como patrono. O Ayrton Sobreira escolheu Guimarães Rosa. Eu, Lilian de Lourdes Oliveira Henriques, meu patrono é Ariano Suassuna. A Jane Schiller Escordro Ferretti, desculpa. O patrono dela é Rubem Alves. Jonas Pérez Loureiro, o patrono dele é Farias Brito. A Silvane Leite Poltronieri é a Hilda Hilst. E a Maria Rosângela da Silva, a gente Cecília. ainda não sabe. Cecília Meirelles? É, Cecília, porque no É. meu não tá. Não, é Ceci- Cecília é, Meirelles. o meu pra mim não tá tá. Cecília Meirelles. Cecília Conheço Meirelles. vários aqui. Conheço a Rosângela, a Jane, a Adriana. E o patrono geral, Rubem De Campos de Penteado. Campos Penteado. De Campos Uhum. Penteado. É isso. Então, assim, quais vão ser as atividades da academia? Quando que a gente vai ter, assim, vocês vão fazer, primeiro vai ter a posse, é isso? Sim. Esse é o caminho agora, né? Sim. A posse dos membros Isso. Nós em temos... outubro. Sim. E aí vocês têm, assim, algum planejamento já de eventos, alguma coisa assim, de feiras, atividades? Mensalmente, nós temos a nossa reunião interna, né? E o que aconteceu até agora? Janeiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, foi toda uma força-tarefa para conseguir os documentos. Então, agora a gente está fazendo a parte do registro da academia para posse em outubro. Então, vencida essa etapa, então toda a reunião foi para isso, foi com foco muito forte para que ela saísse do papel e efetivamente fosse constituída. A partir de agora, as próximas reuniões vão ser voltadas para essa agenda futura. Então, mensalmente, nós temos a nossa reunião e a partir de agora a gente vai planejando. Existem comissões para essas frentes de trabalho. Então, a gente tem uma comissão que já está organizando o evento de outubro e logo teremos esses próximos eventos, porque esse é o objetivo, né? Então, tudo foi focado porque, assim... precisávamos desse foco agora na abertura. A partir de agora, a gente começa a olhar para além desse momento inicial e fomentar a literatura, tudo isso que a gente tem comentado. E nesse garimpo que vocês fizeram dos escritores de Indaiatuba, qual foi a surpresa assim para vocês? O que, né? Lógico, tem 17 pessoas, né? Mas como que vocês viram esse mercado literário em Indaiatuba? Bom, para mim, a surpresa foi de ver que somos muitos. Estamos hoje 17, mas alguns não fazem parte no momento porque também tem questões pessoais, alguns projetos diferentes e não estão com foco em participar da academia, né? Mas no grupo a gente consegue perceber que nós somos uma cidade muito rica em arte, muito rica em literatura. Então, o próximo passo é de olhar como que a gente dá visibilidade para essas pessoas, né? Como que a gente consegue estimular a literatura, o ato de ler, e para além de pensar e criar a cultura do presente literário, que também é algo bem bacana de ser construído. Porque quando a gente pensa no presente e no objeto, que o livro, que a literatura, que essa experiência também possa fazer parte Da vida dessa das pessoas. situação. É isso. E assim, eu fiquei sabendo que vocês estão pensando em fazer também parcerias com escolas, né, para incentivar a leitura, é isso? Surgiram... Pode falar. Tá. Então, nas reuniões e mesmo no grupo de WhatsApp, a gente sempre levanta possibilidades. Parcerias com escolas, nós já pensamos. É claro que tem todo um projeto para ser desenvolvido e entrar em contato com a secretaria. Já tivemos, inclusive,
E toda vez que a gente começa algo assim, os caminhos estão sempre bem abertos, né? Já tivemos, inclusive, uma conversa com algumas pessoas da Secretaria de Educação e universidades também. As universidades que nós temos aqui já se mostraram interessadas em parcerias. Legal. Ô, Lilian, conta um pouquinho do seu currículo, das suas obras, né, do seu trabalho já desenvolvido até aqui. Então, eu sou uma pessoa que estudou administração, processos gerenciais de formação, nada a ver, né, com literatura, mas leio desde sempre. E nesse meu caminho de ler desde sempre, eu escrevi muita coisa pelo caminho, mas um dia eu resolvi fiz um fogueirão disso tudo e perdi tudo. Depois de casada, Mas como foi isso? eu escrevia em diários. Desde 11 anos de idade, eu escrevia poesia, escrevia pensamentos, escrevia tudo, crônica, tudo. Os meus cadernos eram assim enormes, E cheios de jogou coisa. fora. Aí um dia, sabe assim, aquela coisa de aborrecente, que você cisma, fala assim, eu tenho não sei quantos mil cadernos aqui escritos, eu fiz uma fogueira, juro, Literalmente. desse tamanho, botei álcool e joguei fogo, perdi Literalmente. tudo. Aí quando eu completei 30 e tralalá, eu comecei assim, de novo, que passa aquela fase, né, louca, aí eu comecei de novo a escrever. Mas eu escrevia e deixava, tipo, eu saía e deixava ir embora. Aí depois de casada, meu marido chegou para mim e falou assim, você escreve bem, por que você não escreve para mim? E depois a gente guarda. Aí comecei a escrever uma coisa, escrever outra, comecei a guardar, e isso virou o primeiro livro, que chama-se Meus, né, que tem algumas poesias, alguns pensamentos, crônicas e tal, mas é quase 90% poesia. E uma dessas poesias, um dia eu apresentei para uma pessoa, e essa pessoa falou assim, nossa, mas essa poesia sua parece tão infantil, aquilo doeu, sabe? Mas eu falei assim, não, a gente tem que fazer de limão limonada, não é possível, vamos fazer a limonada bárbara nisso aqui. Virou um desafio. E eu fiz um livro infantil, e é o livro que eu mais vendo, chama-se O Desenho. E onde a gente encontra as suas obras? No site da loja da Uclep. A gente vai dar Pela todo internet. depois a gente vai dar todo o servicinho no final, né? Então, e eu tenho um outro livro que eu fiz junto com o JH, que é um planner literário, que cabe 50 livros nesse planner. E aí você coloca a data que você começou a ler, qual o nome do livro, o nome do autor, igual como se fosse um diário de escrita com espaço para você fazer a resenha. E nesse planner você pode fazer 50 livros nesse planner. Além de ser escritora desses 3 livros, eu sou jornalista, sou editora setorial de literatura do Jornal Cultural Hall e sou colunista desse jornal. E eu sou bookstagram também. Eu faço o trabalho de leitura e resenha de livros de autores nacionais e independentes também. E eu coloco num canal que eu tenho no YouTube, no Instagram, que chama-se O Que Li. Então, através desse canal, eu dou luz aos autores, né, aos escritores nacionais que às vezes não são tão vistos. Eu faço de pessoas mais conhecidas, mas 90% do meu público-alvo de trabalho são escritores que ainda não são tão conhecidos. E tem dado bastante resultado, graças a Deus, eles têm me dado feedbacks bons, né, do resultado desse trabalho todo. O seu trabalho já contempla também bastante coisa de pretensão da academia, né? Sim. E dentro desse jornal que eu trabalho, eu coloco todas as resenhas, eu faço uma matéria sobre o autor e todos os livros que ele tem e coloco nesse jornal também. Muito legal. Parabéns. Obrigada. E Mariane, conte um pouquinho então do seu trabalho. Sim. Então, eu venho da educação, né, que eu sou professora também. Trabalhei 15 anos em Blumenau. Eu estou há 3 anos aqui em Indaiatuba, né? Mas na pandemia, eu estava em Blumenau e eu fiquei, assim, muito impaciente em relação em observar o quanto as pessoas queriam se aproximar e essa angústia, sabe, assim, de pais que queriam ir na casa dos seus, né, adultos que queriam visitar os seus pais idosos e esse impedimento todo, né, esse sofrimento. E eu escrevo poemas desde sempre, assim, também, desde adolescente. E um dia eu pensei, gente, eu vou fazer a ponte entre essas pessoas. Aí eu lancei o projeto Presente Poema. Então, trabalhei durante toda a pandemia, fazendo a divulgação desse trabalho,
Aí a época das lives, né? Era muita live para tudo quanto era lado. E naquele período foi muito bom, porque foi um processo terapêutico na época, assim, porque eu encaminhava, as pessoas entravam em contato comigo, eu encaminhava uma série de perguntas para que a gente montasse um poema biográfico. Ou um poema biográfico seu, ou às vezes para dar de presente para alguém. A maioria sempre era um presente para alguém. Então, isso foi a nível de Brasil, porque como as pessoas tinham acesso fácil, Online, né? isso. Então, às vezes, assim, uma pessoa de Minas Gerais, como ouve, queria visitar o pai no Rio de Janeiro. Então, assim, muitas pessoas que compravam achando, é uma poesia, é só uma lembrança de aniversário, um parabéns, se viam na seguinte situação: não é só uma poesia. É revisitar a sua memória sobre aquela pessoa, falar o que às vezes não é dito, trazer aquilo que é mais importante, aquilo que está, sabe, na sua alma e que precisa sair. Então, foi um processo maravilhoso. De lá, né, da época que a pandemia nos isolou, até hoje mais estruturada, com o trabalho com o site Vida em Versos, vidaemversos.arte.br, e eu ainda faço hoje cursando psicologia, fazendo gestão também, porque casa muito com essa situação. Eu fui vendo as necessidades para que isso, para além da escrita, alcançasse também essa questão terapêutica, super Eu te necessária. conheci, super. Eu te conheci no projeto Jardim das Letras, Isso. que é desenvolvido pela Secretaria de Cultura de Indaiatuba, lá no Bosque do Casarão Pau Preto. E é lindo. Tem tudo. Não, é lindo, né? Eu falei para o pessoal da Casa da Memória, né, que desenvolveu o projeto também, que é da Secretaria de Cultura, que eu já gostei só o nome já amei, assim, Jardim das Letras. Eu adoro Sim. plantas, aí letras, ficou tudo lindo ali. E tem música e literatura, então é fantástico. Eu te conheci lá, não foi isso? Foi. Né? Acho que, não lembro, Eu- 2022, se eu não me engano. eu tinha recém 23. chego na cidade e eu também desenvolvo... 23, porque você chegou em 2023. Isso. Eu também desenvolvo um projeto que se chama Sussurro Poético, e naquele dia eu também fiz uma intervenção de sussurro, que é poder... sempre trazendo a poesia e fazendo você sentir algo diferente, assim, né? Então, o sussurro é com um cilindro artisticamente decorado, onde eu declamo a poesia individual, né? Então, eu declamo a poesia uma pessoa por uma pessoa, sussurrando ali naquele objeto. Então, sempre também as pessoas se tocam muito, porque Legal. você interioriza, assim, né? Uma experiência muito boa. Ô, Lilian, quem te inspira? Bom, a gente tem seu patrono aqui, né? Mas, enfim, me fale dessa inspiração. Então, além do meu patrono, né, quem me inspira muito na minha vida foram os meus pais que me incentivaram nessa história de começar a ler, né? Leia, 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 e fomos lendo pela vida. E aí eu encontrei na leitura pela vida Ariano Suassuna. E existem algumas frases de Ariano que são quase lemas para mim. Tipo, quem gosta de ler não morre só, né? Que é perfeito, é para a vida isso aí. Isso mesmo. Né? E eu vivi, assim, acho que mais de, não sei, incontáveis milhões de vidas pela quantidade de livros que eu leio. Ano passado eu li 126 livros. É sério? Sério. 126 livros. 126 livros. Mas assim, quantos num mês? Como era? Como foi essa... Depende, porque se você pega uma gama de livro infantil, você lê vários por mês, né? Mas ano passado... 126 livros em um ano. Um ano. Esse ano já foram... É um recorde, né? Até mês passado tinha sido 35 já. Mas já deve estar beirando meus 50 até o final desse mês. Vai dar 50 e poucos até o final desse mês. Então, eu devo chegar na casa dos 100, se Deus quiser, de novo. Parabéns.
Essa é a intenção, né? E além de eu ter vivido milhões de vidas, né, ainda carrego vários ensinamentos das vidas que eu vivi em cada livro que eu li. Com certeza. E são muitas coisas, É. muitas coisas. E do Ariano, tem uma outra frase que, assim, para mim, acho que a mais irônica que uma das mais irônicas que ele disse, é uma das que eu carrego para mim também. Eu divido a humanidade em duas metades. De um lado, os que gostam de mim. Do outro, os que concordam comigo. E, do outro lado, os equivocados. Simples assim. Ai, que legal. Olha, é que eu não vou ler inteiro, mas enfim, tem de Drummond tem Verdade, né? Tem. Que é linda também, né? A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E a segunda metade voltava igualmente com o meio perfil. E os dois meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Lindo, né? Linda. Ai, ai, lindo, né? Meu, Amo. adoro, adoro, adoro. Vale, Mário. Então, Qual o seu trechinho preferido? Então, me chamou muito a atenção Antonieta de Barros, porque, bom, por ela ser catarinense, que eu também sou, né? Mas pela luta e pela vida dela. Então, o trecho que eu trouxe é uma frase dela que vai ao encontro desse olhar, assim, de exaltar a mulher, a educação. Então, tudo casa com o que eu sou, assim, também, enquanto professora, também pelos ideais, né? Educar é ensinar os outros a viver, é iluminar caminhos alheios, é amparar debilitados, transformando-os em fortes, é mostrar as veredas, apontar as escaladas, possibilitando avançar sem muletas e sem tropeços. Então, uma frase dela que representa o que ela sempre fez, né, enquanto esteve conosco, e isso reverbera, parece tão atual, sabe? Algumas lutas são antigas e tão atuais, que é essa questão da educação para todos, educação de qualidade, valorizar a mulher nesse processo. Então, numa época onde as mulheres não podiam fazer faculdade, onde o único curso que era ofertado às mulheres era a de normalista, normal superior. Elas não podiam sequer cogitar a estudar uma outra profissão. Então, assim, para mim é um exemplo, sabe, de luta. Ela foi professora, jornalista, escritora, primeira mulher negra deputada em Santa Catarina. Então, assim, para mim é um exemplo a ser seguido, sabe? E sempre sofrendo uma série de pressões, sabe? Facilmente, assim, poderia abrir mão, porque não era fácil. Filha de ex-escrava, então, assim, uma mulher fantástica, forte. Falando da Academia de Indaiatuba, Academia de Letras de Indaiatuba, recentemente eu acompanhei na Câmara de Vereadores a apresentação de uma moção, né, em homenagem à academia. Nem mal, né, foi criada, já está recebendo homenagem. Isso significa que tem uma aceitação também, né, que ela é muito bem-vinda, não é isso, Lilian? Sim, foi todo o reconhecimento que a gente precisava para continuar com uma força. Acho que foi que deu mais força ainda para a gente, esse reconhecimento dessa moção, sabe? Porque não que vocês não vão até... Nós
vamos lá, o universo vai ser assim, né? Horizonte além, pequeno, né? Tá, né? Vamos embora. Mas isso fez com que a gente se sentisse muito importante, sabe? Dentro do nosso propósito. Que uma aceitação desse tamanho, sem ainda ter feito realmente, porque nós temos academia, agora que ela está sendo registrada, mas antes ela era ainda um bebê engatinhando, agora não, ela se formou concreta, sabe? E no dia que a gente recebeu a moção, ela ainda não era registrada, ela ainda não era oficial, né? E já estava com essa aceitação toda. Nossa, foi muito honroso para a gente Quer dizer, receber. a iniciativa já recebeu um incentivo desse, né? Né? E eu vou falar que o autor da moção foi o vereador Cebolinha, Sim. que é também um amante da literatura. Já fiz entrevista com ele sobre esse assunto, sobre o gosto dele pela leitura. Ele já me contou que tem mais de 3 livros na casa dele, então ele lê mesmo. E até os discursos dele também foram favorecidos por esse gosto da leitura, né? Então você vê como ela pode contribuir na vida dos profissionais, inclusive, Sim, né? Se você lendo, né, a leitura ajuda na comunicação, em vários aspectos da vida, não é só aquela coisa de um lazer ou um hobby, né? A literatura não precisa ser vista só como um hobby, não é isso? Com certeza, não é só isso. Eu acho que quem lê, a pessoa que lê, ela vive melhor. Porque a leitura não é, igual você falou, não é só entretenimento. A pessoa lê, ela fica mais sábia. Porque dentro de um livro, às vezes de uma fantasia ou de uma ficção, existem tantas coisas importantes, reais, escritas ali, tantas coisas históricas, científicas, dentro daquele mundo de fantasia, que ela acaba te dando informações. Então você cresce. Quem lê, cresce. Você vai acrescentando conhecimento, né? Às vezes a pessoa resolve um problema, né? Com certeza. Não resolve? Com certeza. Resolve um problema num livro ali. É tipo isso. Muito legal. Em todo tipo de livro. Já aprendi lições fantásticas em literaturas infantis. Então, assim, as pessoas, nós... Rubem Alves, né? Fantástico. Então, sabe, assim, essa questão da literatura infantil também, ela é tão... existem tantos livros profundos que a criança pode ler, ela vai ter uma visão daquela situação. Mas o adulto, com a bagagem que ele tem, ele vai muito além e tem lições de vida fantásticas. Então, assim, tudo que você lê, você amplia o seu mundo. Desde um informativo, você está ali ampliando em algum aspecto, uma leitura científica também, infantil, uma crônica, enfim. E essa questão da moção, muito interessante observar que todo esse trabalho que está sendo feito, desde sempre, né? Desde o trabalho de procurar todas essas pessoas, de agrupá-las no grupo, de construir a academia, de fomentar, tudo isso é voluntário. Então, assim, tudo isso não é para uma pessoa ou para outra. É um coletivo, né? A literatura. Então, assim, é olhar para a nossa sociedade e ver o quanto que por vários motivos a gente às vezes está adoecido. E que a literatura pode ser uma forma de ficar bem. Então esse voluntariado todo é em prol do ser humano. E essa moção, ela vem trazer essa certeza que esse é o caminho, que o ser humano ele precisa respirar, que ele precisa de arte, que ele precisa ampliar a sua visão. Então, a moção, ela dialoga muito com isso, assim, com essa beleza de estarmos num caminho que é um caminho bom, de semear. Essa coisa do óculos para perto e para longe, gente, vou falar. É um tira-põe. Não, primeiro você fica que nem uma velhinha, assim, né? É complicado, mas me deixa meio doida, assim. É que eu trouxe uns trechos de Drummond que eu queria ler, mas eu quero também que a Lilian... Você trouxe um trechinho, né? Do Ariano? Trouxe. O Ariano, ele fala no Alto da Compadecida assim: cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados,
porque tudo que é vivo morre. É lindo, né? É lindo. Mari, você tem mais algum? Menina do céu, não tenho aqui neste momento. Não. Mas Não tem problema. Ó, é, vou ler. Vou lá com óculos. Eu vou ler, eu não vou ler inteiro, só uma parte, tá? A um ausente. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não usamos nem sabemos usar, porque depois dele não há nada? Acho isso tão profundo. Aí, mais um trecho, ó. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza. Nem nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste, porque se foste. É lindo, né? Lindo. Lindo, lindo. Ai, meu Deus. Enfim, Mari, então me passa os seus contatos, né? Como as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais das suas obras, do seu trabalho. sim. É no contato 19, né? 98307-3641. Eu respondo pelo meu trabalho, mas nesse contato super, todo mundo que for tendo contato com esse momento, né, que a gente está gravando e que for escritor, que trabalhar na área da literatura de alguma maneira, pode entrar em contato, que é super bem-vindo para fazer parte do grupo, para agregar ali no grupo. Para além disso, o site vidainversos.arte.br é onde eu faço o meu trabalho de poemas biográficos, da construção desse livro da vida. Hoje, não só trabalho com o poema, né, o presente poema, que foi o que surgiu na pandemia, mas com a construção de livros de vida, trazendo a história dessas pessoas, porque o presente poema ele já era o resgate histórico, só que em forma de um poema. Hoje, no site Vida em Versos, eu desenvolvo, para além de um poema, a história dessa pessoa, né, ou de quem ela quer presentear, com alguns poemas e com uma trilha de informações, memórias que vão sendo construídas. Montar mesmo um livro de vida para posteridade, né? Porque é muito, muito legal, assim, ficar esse registro para filhos, para netos, né? Legal. Lília, então, seus contatos, também da academia, né? Se vocês... Bom, a gente Isso. vai reforçar. Isso. Na descrição do episódio, vocês podem conferir as informações, os contatos também da Academia de Letras, e-mail, né, redes sociais, essas Sim. coisas. Então, vocês podem conferir lá. Mas, Lília, então, os seus contatos... Eu vou passar o contato da academia. Isso, eu ia dizer mesmo, que eu acho que depois, além dos seus, né? Aproveitando que a gente tem essa data do edital, Então, divulgar. para quem estiver interessado em ingressar na academia, né, entrar em contato pelo e-mail Academia de Letras de Indaiatuba, tudo junto, @gmail.com, ou pelo Instagram. Que é @Academia de Letras de Indaiatuba. Isso, muito obrigada. E o meu trabalho de Bookstagram é no Instagram, chamado @o.que.li, okeli. Ok. Isso. E eu tenho também o canal do YouTube e do TikTok, onde eu levo essas resenhas também com o mesmo nome, Ah, certo. tá? E o jornal, para onde eu mando todas as minhas informações, a coluna que eu faço é no Jornal Cultural Hall, que ele é um jornal virtual. Também, se as pessoas quiserem ir lá ver o meu trabalho, também é só acessar e procurar por resenhas, que vai aparecer todas as resenhas que eu fiz ali, com a reportagem falando dos autores, tudo sobre eles também. Então, para terminar, um trechinho de um clássico, né? Ai, que delícia, clássico. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Né? Perfeito. É isso, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.